Bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que mais uma vez nós nos reunimos para relembrarmos os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma colocação, uma figura de imagem que nos traz Rodolfo Caligares. Rodolfo Caligares é um escritor espírita. Ele escreveu, entre outros livros, um que nos chama a atenção pela colocação. O livro é intitulado O Sermão da Montanha. Nós não vamos falar sobre o Sermão da Montanha, mas num dos capítulos deste livro, ele fala sobre como eram as cidades ao tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus e mais antigamente também. Elas culminaram com aquela forma, com a maneira como eram construídas, para que as cidades ficassem protegidas de eventuais inimigos dos povos, das sociedades que ali se albergavam. Então, como era na antiguidade? As cidades eram cercadas por muralhas. Normalmente elas eram edificadas, construídas no alto de colinas e entre poços profundos, vales profundos, para dificultar o excesso de eventuais inimigos. Jerusalém era uma dessas cidades, construída nesses moldes. Então, ela era edificada sobre três colinas e era separada, essas colinas eram separadas por vales, por regiões mais profundas, e em toda a sua volta se fazia necessário, para adentrar a cidade, se fazia necessário percorrer alguns caminhos que eram considerados caminhos um pouco difíceis. Eram caminhos íngremes, pedregosos, e os moradores sabiam que para estar na segurança da cidade, eles deveriam chegar até os portões, percorrendo aqueles caminhos até o pôr do sol. No pôr do sol, se fechavam os portões, quem estava do lado de fora não tinha como entrar. Utilizando-se desta situação, desta figura, Jesus, o ser mais perfeito que esteve entre nós, conforme nos relata o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus usa esta figura, que era o que ele fazia ao tempo em que esteve entre nós, porque utilizava-se do que as pessoas conheciam e podiam entender. Então ele diz mais ou menos o seguinte: larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição. A perdição qual seria? Permanecer do lado de fora dos limites da cidade. Por outro lado, quão estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida, ou seja, para a segurança da cidade. Então, nas palavras de Mateus, larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição, e quão estreita é a porta, e que apertado o caminho que guia para a vida. Mateus. Quando nós olhamos esta figura de imagem, quando nós
relemos esta passagem, nós nos lembramos de algumas orientações. Há alguns anos, já há bastante tempo, na Revista Espírita Allan Kardec, na edição número 39, o escritor espírita Maurício Roriz, ele lança uma ideia acerca dos caminhos que nós podemos percorrer nas nossas existências. Ele começa dizendo mais ou menos o seguinte: nós vamos utilizar esta figura como fundo de imagem para as nossas reflexões. Ele diz o seguinte: existe uma diferença muito grande entre as pedras na natureza. As pedras que são retiradas abruptamente das pedreiras, elas normalmente aparentam e possuem as suas arestas, elas são ásperas, elas são de difícil trato para que as manuseemos. Elas são retiradas imediatamente ou abruptamente das pedreiras. Por isso a dificuldade. Por outro lado, existem as pedras que são colocadas ou que chegam ao fundo dos rios. E essas pedras passam ali tanto tempo que nós poucas vezes nos detemos para buscar qual a origem daquela pedra em determinada correnteza no rio. No entanto, o contato com a água, o contato entre essas pedras, o contato com a correnteza, faz com que essas pedras, na correnteza ou nas correntezas dos rios, elas se moldam de forma arredondada, de forma a que as arestas sejam superadas, sejam retiradas, elas são polidas, elas se tornam quase que lisas, e o contato entre uma e outra faz com que elas não se agridem, não se colidam para trazer maiores danos à sua estrutura. Passam ali, a maior parte do tempo, nós não sabemos exatamente quanto, depois de polidas, sem que ninguém muitas vezes as percebam. A ação do tempo, a ação das águas, a ação das correntezas faz com que elas sejam pedras que não se agridem. Ele diz e nos convida a uma reflexão. Todos nós somos espíritos, criados em determinado momento, criados de forma simples. É quando o princípio inteligente vai incorporando em si ideias, modo de se conservar. Ainda nas fases mais primitivas, nós somos criados simples e ignorantes. Quando o princípio inteligente já cumpriu o seu papel, o tempo já cumpriu o seu papel, e o espírito, a criatura, recebe algo mais. Esse tempo, onde nós começamos as nossas experiências no reino nominal, ainda nas fases mais primitivas, é chamado de a infância espiritual dos espíritos. Todos nós passamos por esta fase. Todos os espíritos passam por esta fase. Neste momento, em algum lugar do universo, em alguma das casas, das moradas do Pai, alguém ou sociedades, coletividades, estão iniciando esta fase da infância espiritual. E, nesta fase, o que é que acontece? Nós, em utilizando o instinto de conservação e sobrevivência, nos impomos ou tentamos nos impor perante o meio em que vivemos. E isso cria atritos. Isso vai fazendo com que nós nos atritamos com aqueles que são mais ou menos como nós, nesta época. Então, nós vamos nos atritando, nós vamos agindo de forma áspera, como as pedras retiradas das pedreiras.
Com o passar do tempo, só um detalhe, ainda estamos nessa época. Nós, no planeta que abençoadamente nos acolhe, não estamos nas fases mais primitivas, mas ainda estamos muito distantes da perfeição, do aperfeiçoamento, da elevação. Então ainda nos encontramos na fase da infância espiritual, ou saindo dessa infância, ou mais próximo dessa infância. E isso nos caracteriza da forma como nós recebemos esta figura de imagem. Somos como pedras brutas, ainda a serem trabalhadas. É verdade que estamos despertando para as realizações imortais do Espírito. Mas isso ainda faz com que algumas deficiências sempre se voltam, sempre estejam presentes conosco. De vez em quando temos um lampejo de boas realizações. Isso é positivo. Vamos aprender com as boas realizações e vamos incorporar os valores. Mas ainda temos muitas arestas a superar, a serem trabalhadas. E aí então nós nos perguntamos, mas como não apararmos as arestas, não termos as diferenças, se as pessoas com as quais nós convivemos, muitas vezes agem também desta maneira? E esta é a forma como a lei divina permite que nós progridamos. Ou seja, o contato muitas vezes áspero com aqueles que pensam diferentes de nós, com aqueles que agem diferentes de nós, com aqueles que cultivam valores diferentes de nós. E o que é que nós vemos de equivocado em um nosso semelhante? Aquilo que nós conhecemos. E nós só conhecemos o que temos em nós. De tal sorte que, se alguém tiver uma virtude que nós não tivermos, nós teremos dificuldade de identificar esta virtude. Foi assim com Jesus. O Mestre querido esteve entre nós, trouxe uma mensagem maravilhosa. No entanto, ele não foi compreendido. Por quê? Porque nós conhecíamos até determinado ponto. Ele falava de coisas que nós nunca vimos. Nós nunca tínhamos imaginado. Então, nós não podíamos vislumbrar sobre o que ele estava falando. Mas o seu ensinamento, a forma como ele utiliza das narrativas, das parábolas, dos seus ensinamentos através do exemplo, nos dá uma ideia de quanto nós poderemos alcançar e realizar mais adiante. O ensinamento mais importante que o Mestre nos deixou foi no tocante ao nos entendermos, nos amarmos reciprocamente, a todos indistintamente. E quando nós pensamos no amor exemplificado e ensinado por Jesus, nós temos em mente que este amor compreende a relevação das ofensas, porventura, recebidas, situações que nós não entendemos ou que nós imaginamos que nos firam os nossos próprios interesses. Perdoarmos-nos indistintamente. Nos entendermos fraternalmente. Buscar as melhores situações, as melhores virtudes nos nossos semelhantes. E no mais, como a gente sempre repete, vivermos as nossas experiências da melhor forma possível e deixar que os outros, os nossos semelhantes, também assim o façam. Vivermos a nossa vida e deixarmos que vivam as suas experiências também. Auxiliando, assistindo e amparando todas as vezes que for possível, necessário ou muitas vezes nos for solicitado. Quando nós nos lembramos dos ensinamentos de Jesus, nós nos amparamos
em algumas mensagens dos benfeitores amigos, que nos trazem explicações mais pormenorizadas, que nos trazem ideias, figuras de imagem, e essas ideias nos ampliam a compreensão e a concepção. Uma dessas obras, possivelmente muitos ou todos conhecem, ela foi escrita por Humberto de Campos. Humberto de Campos, espírito, escreve através de Chico Xavier várias mensagens e, entre algumas várias mensagens, ele escreve um livro. O livro é intitulado Boa Nova. E ali nós vamos encontrar, no capítulo 5, ou no capítulo 5, o título, Os Discípulos. Seria o momento em que Jesus recomendava as recomendações que o Mestre fazia aos discípulos para o início da sua divulgação, ou da divulgação da sua mensagem. E entre essas recomendações estava: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, ou seja, os exteriores das fronteiras, das muralhas das cidades. Era a figura de imagem. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos, na figura de imagem, a porta que conduzia à segurança das cidades fortificadas. Ele disse algumas outras coisas nessas recomendações. Aquela de que como deveríamos nos comportar, sendo acolhidos, recebidos ou não numa sociedade, numa cidade, sendo recebidos ou não em alguma casa, a forma como deveríamos nos conduzir, não trazermos além daquilo de que necessitamos para a nossa sobrevivência. E entre as recomendações estava uma que está muito atual: não penetreis nos centros das discussões estéreis. Será que nós estamos vendo discussões estéreis nos dias de hoje? Porque é só olhar o noticiário, é só olhar um editorial, é só dar uma pesquisada nas redes sociais e nós vamos verificar ideias contraditórias. E as discussões estéreis se fazem presentes nos dias de hoje. Cada um viva e deixe viver. E nas nossas atitudes do cotidiano, como é que nós nos comportamos? Como é que nós nos comportamos no convívio familiar? Lembrando sempre que nós temos sempre pelo menos duas opções: seguir um caminho ou outro. E muitas vezes no convívio familiar, por pouca coisa, nós nos revelamos, porque somos mais íntimos, somos mais apegados às relações familiares, nos entendemos. Então, muitas vezes, nós demonstramos ou deixamos transparecer o que realmente somos no convívio familiar. E, às vezes, uma palavra impensada, uma frase mal elaborada, já é o início para um certo desentendimento. Como é o nosso convívio social? Já é mais brando. Já é mais brando porque, se na família todos nos conhecem, na sociedade, possivelmente as pessoas não sabem com quem estão lidando. Não sabem que somos também feras. Não sabem também que somos pessoas que agimos de forma equivocada. E nesse convívio social, como diz o nosso querido amigo Eurípides da Silva, numa das suas exposições há muitos anos, quando nós vamos a um encontro, a um convívio social, nós colocamos como que uma capa. E essa capa, ela busca esconder aquilo que nós realmente somos, o convívio social. Mas também temos sempre dois caminhos a percorrer. Ou nos entendemos, ou não nos entendamos. Existe um terceiro convívio, uma atitude do convívio no nosso cotidiano, que também
requer a nossa a verificação. O nosso trabalho, como é o nosso trabalho? Nós estamos falando do trabalho profissional, o trabalho profissional, onde existem subordinados e superiores hierárquicos. E a atitude de uns e de outros, muitas vezes, são de forma a causarem, em diferentes momentos, atritos, situações que muitas vezes levam às aflições. Como é o nosso comportamento, como são as nossas atitudes no trânsito? Nós temos um trânsito super tranquilo aqui em Rio Preto. É isso? Nós temos um trânsito onde as pessoas respeitam a sinalização, demos seta para cá e viramos para lá, passamos o sinal vermelho, porque a hora que a gente entrou ali ele estava amarelo. Espera aí, deixa eu ver se eu estou falando com o pessoal só. Quem já fez isso aqui? Quem nunca fez isso aqui? Não, vamos voltar. Quem já fez isso aqui? Quem nunca fez isso aqui? Então, são situações que estão presentes. Isso quando nós não ficamos um pouco empolgados por estarmos dirigindo o nosso modelo, sei lá quanto, e alguém nos dá alguma cercada, alguma fechada, e nós usamos aquelas palavras que não devemos usar na casa espírita. Aliás, não devemos usar em lugar nenhum. E para não falar bem alto, a gente fala para dentro. E isso faz com que nós nos intoxicamos. Qual o caminho a percorrer? Pelo menos dois. Pelo menos dois caminhos a percorrer. Todo equívoco que alguém pratica, seja lá onde for, no contato, no convívio familiar, social, no trabalho ou no trânsito, sempre pode ser relevado. A recomendação é de Jesus: deixarmos as coisas se acalmarem, evitarmos as discussões enquanto estamos com o sangue um pouco, a pressão um pouco alterada, aquelas situações que nos convidam à calma. E como é a nossa conduta no nosso íntimo, na nossa intimidade? Porque existem momentos no nosso dia a dia que nós permanecemos sozinhos, ficamos sozinhos, trabalhando externamente, viajando muitas vezes, realizando algum tipo de trabalho. Como é o nosso comportamento? Para aqueles que têm o convívio familiar sempre presente, também são dois caminhos que nós verificamos. Quando alguém verificar, outro alguém, familiar, pessoa querida, conversando sozinho, é um sinal que preocupa. Porque a conversa sozinha, o que é? É o pensamento que está tomando forma. É o pensamento que está se materializando. E muitas vezes as pessoas se fecham. Então, qual o caminho a percorrer? Pelo menos dois caminhos. Isso nós aprendemos com as biografias, com a literatura espírita, com a literatura de profissionais ligadas aos diversos relacionamentos. Então, todos nós temos sempre, pelo menos, dois caminhos a seguir. Há quem diga que existe um terceiro caminho, mas nós não vamos nem entrar nessa questão, porque não somos da área. Então, vamos ficar só nos dois caminhos: agirmos ou reagirmos. A recomendação dos amigos é para que hajamos e não reajamos. A reação é uma força contrária àquilo que está sendo vivenciado naquele momento. E as nossas opções na vida, quais são? São as situações pelas quais nós passamos, no meio familiar, social, no trânsito, no trabalho, na intimidade, representam o nosso cotidiano. Vamos lembrar de exemplos de pessoas que poderiam ter agido de uma maneira e agiram de outra.
Nós já falamos isso daqui, lembramos, isso possivelmente é de conhecimento de muitos ou todos, mas aconteceu um fato muito interessante na Espanha, no ano de 2012. No ano de 2012, na Espanha, numa competição esportiva, numa maratona, os corredores saem, eles dão o melhor de si logo no começo e depois talvez acabam se cansando um pouco, aguardam para reagir em determinado momento, instante, etapa da prova, e as coisas aconteciam desse jeito. Horas já estavam, mais de 1 hora, quase 2 horas já haviam transcorrido desde o início da maratona, e nós vamos encontrar um corredor espanhol, um atleta espanhol, correndo em segundo lugar. E ele percebe que o corredor da frente era um atleta queniano, que este atleta queniano estava, acho que distraído com alguma coisa. A fita de chegada estava a poucos metros. Então, o espanhol, Fernández Anaya, percebendo que o queniano, que havia corrido o tempo todo em belas condições, numa realização perfeita, Abel Mutai, o queniano, havia se desconcentrado. Então ele, Fernández Anaya, o que ele faz? Ele adverte o queniano de que a corrida ainda não terminou. A fita de chegada está lá na frente. E o queniano agradece e parte novamente, retoma a velocidade para cruzar a linha de chegada. Existiam ali pelo menos 2 situações. Ou Fernández Anaya, o espanhol, deixava aparecer aquilo ali como uma coisa que não era problema dele e ganhava a maratona, a competição, venceria a competição, ou ele fazia o que ele realmente fez. O que é que nós fazemos na nossa vida? É exatamente isso. Os nossos convívios, o nosso burilamento do dia a dia, o que é que nós fazemos? Para nós termos uma ideia, seja o caminho pelo qual nós optarmos trilhar, nós tenhamos que ter sempre em mente a lei divina. E a lei divina, na lei divina, existe a causa e efeito. Realizo hoje, os resultados vêm logo mais, nesta ou em outras existências. De tal sorte que, muitas vezes, nós estamos passando por situações atuais onde as causas não estão nesta existência, estão em experiências passadas. Mas trazemos essas necessidades de refazimento, de realização, para superarmos eventuais deficiências, fraquezas de outras épocas, e hoje passamos por tais ou quais aflições, passamos por tais ou quais constrangimentos ou contrariedades. Quem daqui passa por alguma contrariedade de vez em quando? Mais um centro onde ninguém passa por contrariedade nenhuma. Que bom! Isso é muito salutar, mas é mentira de todo mundo, porque todos nós passamos. Quem ainda não passou, fique tranquilo, vai passar, pode ter certeza. É o mundo, é a condição do mundo que nos acolhe. Somos nós nos atritando com aqueles que são mais ou menos iguais a nós. As nossas fraquezas são as fraquezas também dos nossos semelhantes. E por isso Jesus recomendava no seu ensinamento, nos seus memoráveis discursos, que nos entendêssemos. Quando nós pensamos nos 2 caminhos recomendados por Jesus, nós lembramos da figura de Maria de Magdala. Maria de Magdala teve o primeiro encontro com Jesus. A partir daí, o encontro foi na casa de Simão Pedro. E o apóstolo, querido, ele não entendia como que Jesus
pudesse receber aquela mulher, tida como uma mulher equivocada, na sua casa. Mas estavam ali, conversando. Então Maria, a partir deste primeiro encontro com Jesus, ela abandona aquela vida que ela levava até ali, que era uma vida que lhe trazia cansaço, exaustão. Então, ela estava cansada daquela situação e passa a seguir Jesus. Ela não é compreendida. Ela não é compreendida, o tempo passa, ela permanece junto a Jesus e aos discípulos, embora não fosse compreendida plenamente pelos discípulos. E quando Jesus é crucificado, os discípulos saem para diferentes regiões, em diferentes atividades, no cumprimento dos compromissos assumidos com o Mestre e com os seus ensinamentos. E ela, Maria, fica praticamente sozinha. Diz Humberto de Campos, mais uma vez Humberto de Campos, que na cidade de Dalmanuta, numa das praias em volta do lago, ela encontra um grupo de leprosos. Mas esses leprosos buscavam encontrarem-se com Jesus, para ouvi-lo, para que ele, Jesus, pudesse diminuir as suas dores. Mas ela ali não tinha para onde ir, não tinha como. Ela simplesmente se apresenta, diz que Jesus já havia retornado à vida espiritual, havia sido crucificado, e passa a conviver com esses leprosos, com jovens, idosos, crianças, aqueles mais ou menos graves da enfermidade. Até que, em determinado momento, ela também contrai a enfermidade. E, já no final da sua vida, ela busca encontrar-se com aqueles que realmente a amavam. Elas buscavam encontrar-se com Maria, mãe de Jesus, e João, o jovem evangelista. Fica sabendo, mantém um contato, que eles estão na cidade de Éfeso. E assim ela vai para Éfeso para encontrar Maria e João. Só que quando ela chega nas proximidades, nas fronteiras da cidade de Éfeso, as suas forças vão diminuindo. Ela perde as forças. Inicia-se aí o processo de desencarnação, onde ela retorna ao plano espiritual. E ao retornar ao plano espiritual, ela é atendida, assistida, socorrida por Jesus, que diz mais ou menos o seguinte: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E ela retorna ao plano espiritual. Então, por maiores que sejam as nossas agruras, as nossas asperezas, tenhamos em mente que temos sempre opções. Elas podem contrariar os nossos interesses atuais, as nossas vontades atuais, aquilo que nós consideramos como conquistas na vida material. E todos nós buscamos realizações também na vida material, porque, afinal de contas, vivemos num mundo que nos sensibiliza materialmente. Mas tenhamos sempre em mente que temos dois caminhos a percorrer. Para encerrarmos as nossas reflexões, nós vamos lembrar de cinema, é o nosso momento cultural, é isso? Quem daqui gosta de cinema? Quem daqui não gosta de cinema? Muito bem. Só para a gente ter uma ideia, quem gosta e quem não gosta de cinema, eu conheço um grupo de pessoas que diziam, na época, que não gostavam de cinema, mas estava passando um filme tão bonito, tão maravilhoso, numa loja onde ficam esses aparelhos de televisão ligados. E eu estava com a minha filha Letícia, muitos aqui conhecem. A Letícia hoje já é uma moça, né? Continua sendo a nossa criança, a caçulinha. E aí, eu peguei e vi aquele pessoal que nem piscava na frente daquela televisão, aquele filme, que reconhecia o filme. Aí eu comentei com ela,
calmamente, bem baixinho: Lê, vamos fazer uma experiência? Ela olhou para mim e parece que ela percebeu que era alguma arte. Ela falou: vamos. Eu falei: então tá bom, fica só na sua. Então eu cheguei, fiquei do lado de todo mundo, o pessoal nem piscava. E aí eu falei para a Letícia: ah, Lê, eu já assisti esse filme. O pessoal que estava ali assistindo ficou meio assim, já ficou meio assim. Ele é muito bacana, ele é muito bonito. E a Letícia só concordando. Aí eu falei assim: pena que o mocinho morre no final. Não teve um que não olhasse para mim. Por isso é que eu pergunto antes: quem gosta de cinema? Porque existem aqueles que não gostam, então não vai fazer diferença nenhuma se eu contar ou não o final do filme. Mas vamos nos deter ao filme específico. Quem já assistiu aqui Perfume de Mulher? Nossa! Quem não assistiu Perfume de Mulher? Tá, então eu não vou poder contar o final, correto? Mas eu tenho que contar alguns detalhes do filme, porque o exemplo que nós vamos tirar desse filme, aliás, são vários exemplos, são várias histórias e frases, quase que separadas umas das outras, mas que nos trazem um ensinamento muito grande. A história gira em torno de um oficial aposentado, um tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, representado por Al Pacino, e um jovem estudante numa escola, para quem não assistiu, não vamos contar os detalhes, numa escola que era o objetivo de muitos jovens na época. O oficial precisava de um acompanhante naquele final de semana. E o jovem se apresenta por um anúncio da família do coronel. Então, ao se apresentar, ele, o jovem, foi destratado pelo coronel. O coronel era ranzinza, intolerante, mal educado, beberrão. E, lógico, ele era um coronel, ele tinha suas virtudes também. Mas esses vícios, que quase nenhum de nós temos, graças a Deus, mas ele tinha. E ele, num primeiro momento, ele destrata o jovem. O jovem volta no dia aprazado. Ele tinha 2 caminhos a seguir, correto? Ou ele não pisava lá nunca mais, não retornava nunca mais, ou ele retornaria. Correto? Ele retorna. Aquele jovem, o oficial tinha a impressão de que aquele jovem era mais um jovem, como muitos jovens que ele conhecia ou que ele havia conhecido. Com um detalhe: o oficial era cego, era completamente cego. Por isso, a necessidade de um acompanhante. Não vamos falar do filme, porque cada um, se quiser depois que assista, é um filme que recomendamos, né? Só para a gente registrar, Al Pacino interpreta o oficial, o tenente-coronel do Exército, aposentado, cego, e o Chris O'Donnell representa o jovem estudante que o acompanha. Não vamos falar do enredo, mas vamos lembrar algumas frases deste filme. A primeira frase que nós nos lembramos lá pelas tantas do filme, o coronel, que tinha um plano sinistro para si mesmo. O que é o plano sinistro para nós mesmos? Qual que é a pior coisa que nós podemos fazer para nós mesmos? Exatamente. Então, cada um pensa na sua, era isso que ele tinha em mente. E aí, então, em determinado momento, ele descobre, ou ele consegue perceber, uma pureza de coração nas palavras, nos gestos, nas atitudes daquele jovem, e ele diz mais ou menos o seguinte para o jovem: eu não sei o que é que eu faço com você. Eu não sei se eu atiro em você, ele estava armado,
ou se eu o adoto. Quem lembra dessa cena? É isso? Eu não sei se eu atiro em você ou se eu o adoto. O jovem desesperado começa a falar de um jeito tão simples que o coronel pergunta: você está tirando sarro na minha cara? Você está brincando, zombando de mim? E o jovem diz: sim, eu estou. Quem é que tira sarro de alguém? Quem é que brinca? Não, não é todo mundo. Não é todo mundo que brinca com todo mundo. Nós só brincamos com aqueles que são nossos amigos. Eu não vou brincar com uma pessoa que eu não conheço. Então o coronel começa a perceber a sensibilidade, a moral daquele jovem. Só que o jovem volta para casa no final de semana, na segunda-feira, se encaminham todos, na segunda-feira ele tem um encontro marcado, não vamos contar o filme, mas ele tem um encontro marcado com um julgamento, ou um arremedo de julgamento. Falando em arremedo de julgamento e julgamento, o que é que nós temos hoje nas sociedades? Não é só no Brasil, não. Nós temos arremedos de ideias e de julgamentos. Mas vamos lá. E nesse julgamento, o jovem, ele tem como falar, no seu momento de falar, ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele se mostrava como a maioria dos jovens que o tenente-coronel conhecia, o que o próprio tenente-coronel imaginava, ou agir de uma forma como ele agiu, superando as pressões. Quem lembra do filme vai lembrar da cena. Então ele não cede às pressões. E o coronel então sai em defesa dele. Depois que ele quase é massacrado pela acusação de um diretor, o coronel sai em defesa dele. E fala, nós não vamos falar o que ele falou, mas em determinado momento da sua fala, o coronel diz o seguinte: agora nós chegamos numa encruzilhada. Todos nós, agora aqui para nós, todos nós, nas nossas vidas, chegamos nos momentos das nossas encruzilhadas. E diz o coronel: eu sempre soube qual era o caminho certo a seguir. Nós sempre sabemos qual que é o caminho certo a seguir. Mas, diz o coronel, eu sempre optei pelo caminho mais fácil, ou pelo caminho mais equivocado, ou pelo caminho errado. E aí ele justifica, porque eu sempre fui rígido, sempre. Aí cada um de nós justificamos o caminho que tomamos, acertado ou errado, utilizando as nossas justificativas. E aí ele faz um convite. Aqui está o Charlie, que é o jovem. Aqui está o Charlie, que neste julgamento fez a escolha do caminho correto, mais difícil, porque era muito... Depois, quem quiser que quem assista o filme. E aí, então, ele complementa numa orientação, numa recomendação que serve para todos nós. Diante daqueles que conosco convivem, nós podemos tomar dois caminhos. Vocês podem destruí-lo e enviá-lo de volta para casa, disse o coronel àquele grupo de pessoas que estavam encarregados de analisar aquela situação. Vocês podem destruí-los e enviá-lo de volta para casa. Ou vocês podem cuidar dele. Vocês podem instruí-lo. Vocês podem ajudá-lo. Vocês podem fazer com que ele seja alguém que signifique mais adiante alguém na sociedade. Quando o coronel fala, vocês podem, isso serve para nós. Nós podemos, diante das situações que se nos apresentam, escolher os caminhos. E nesses caminhos escolhidos, nos nossos relacionamentos, familiar, social, trabalho,
trânsito, onde quer que estejamos. O caminho que nós escolhermos pode definir o futuro das pessoas que conosco convivem. Nós podemos ampará-los, assisti-los, destruí-los. Ou nós podemos mimá-los, ajudá-los, instruí-los. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.